Será que chegou o fim das redes sociais? Pois é. Inicialmente, o uso das redes sociais era a gente integrar com nossos amigos, ou seja, dentro do nosso feed, eu receber as postagens dos meus amigos. Mas o que aconteceu? Cada vez mais, a forma que as plataformas entregam, elas usam um algoritmo. E imagina, eu tenho 1000 amigos. Como é que ele vai colocar 1000 publicações? Então ele tem que selecionar, baseados nos meus interesses. Começou isso. Então, cada vez mais ele estava interessado em colocar aquilo que eu dava um like, que eu comentava, um vídeo que eu assistia ele todo ele. Então eu comecei a dizer para o algoritmo o que eu quero, o que me beneficia. Pois bem, aí o que aconteceu? O algoritmo descobriu que ele podia junto colocar ali abaixo, no lado do feed, uma outra postagem de alguém que não era meu amigo, mas tinha a ver com aquelas preferências minhas. Por exemplo, se eu gosto de futebol, um amigo meu publicou alguma coisa de futebol, ali embaixo tem um furo de alguém que chutou lá, fez um gol, etc., mas que não é dos meus amigos, mas era público. E eu me interessei, e assim por diante. Então, o algoritmo começou cada vez mais a trazer coisas que eu quero. E aí entra uma outra questão também. A questão de que, quando meus amigos publicavam alguma coisa que eu não gostava, isso não era legal, porque eu perdia interesse ou muitas vezes criava um desconforto. Então eu queria, na verdade, só clicar naquilo que interessava a mim. Então eu deixei de ver coisas dos meus amigos que não me interessavam, mesmo que eles estavam fazendo alguma atividade. E aí a gente nota porque, por exemplo, eu posso postar um monte de coisa e o algoritmo vai selecionando cada coisa que eu publiquei para ser aquilo que agrada aos meus amigos e às outras pessoas. Então eu deixei de ser uma rede social, de amigos, para ser uma rede de conteúdo gerenciado pelos algoritmos. Isso está fazendo com que cada vez mais não me interessa os meus amigos, interessa os conteúdos. Qual é o ponto ruim disso? É que eu vou aumentando o feedback de coisas que me interessam, eu vou criando uma bolha. E se eu tenho um problema de enfrentamento de coisas, por exemplo, eu sou depressivo, isso vai só aumentar a minha depressão. Então, quer dizer, isso é um problema também emocional, mas que as plataformas estão se beneficiando porque eu fico mais tempo em cima da própria plataforma. E outra coisa também, a gente não vê mais a diversidade. A gente vai buscando cada vez mais o conteúdo que nos interessa e nos vamos fechando numa bolha. E eu acho que esse é um fato que a gente encontra, as pessoas, e eu posso olhar para mim mesmo e vejo, por que eu gosto mais disso e eu não gosto das coisas diferentes. Isso vai fazendo que eu vou me fechando nos meus valores e aprofundando a divergência que eu tenho sobre os outros. Mas é isso aí. Só para mim não perder o raciocínio do que eu vi. E uma outra questão que também eu estava vendo, mas eu vou falar em um outro vídeo, é novas formas de remuneração. Antes era através de patrocínios, influenciadores, mas eu vejo isso num outro vídeo para não deixar esse aqui muito longo. Beleza?